Meu irmão e minha irmã, nós queremos trazer mais um vídeo e responder uma pergunta que nos enviaram para o canal. O que acontece quando nós morremos? Bem, não é uma pergunta simples de responder. Na verdade, ela é bem complexa e parte disso é mistério. Porém, nós podemos deduzir a partir da doutrina da Igreja, e eu gostaria de usar um trecho bíblico que já usei em outros vídeos aqui, que diz assim, na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Como está determinado que os homens morram uma só vez e logo em seguida vem o juízo. E o que é o juízo? Ou seja, é o juízo pessoal. Morremos, nos apresentamos diante de Deus misericordioso e justo e ali fazemos uma revisão da nossa vida. E segundo alguns santos místicos, inclusive até acompanhados pelo nosso anjo da guarda. E ali, conforme a vida que levamos, conforme as escolhas que fazemos, se nos aproximamos de Deus ou se nós nos afastamos dele, conheceremos o nosso destino. Ali teremos um juízo pessoal. E esse juízo pessoal vai determinar para nós, se eu me aproximei de Deus, o que vai acontecer? Céu, vida eterna, salvação, felicidade eterna junto de Deus. Se eu me afastei de Deus, inferno, eterno afastamento de Deus, eterno sofrimento, porque já na vida eu fui negando e me afastando de Deus. E Deus só faz confirmar as escolhas que eu fiz, em vida. Portanto, de certa forma, não é bem Deus que nos condena. Somos nós, com a vida que levamos e as escolhas que fazemos, nos aproximando ou nos afastando. Mas tem uma camada intermediária, Frei? Não, não tem. Ou é céu, ou é inferno. Ou é felicidade eterna, ou é banimento eterno. E o purgatório? Não, purgatório, a pessoa já está salva. Só que a pessoa não se deixou santificar o suficiente. E existiam algumas coisas pendentes que a pessoa precisa purificar-se. Então a alma que vai para o purgatório, ela fica por um tempo ali, já está salva, mas ela paga uma pena devida à justiça de Deus por causa das outras pessoas que foram atingidas por causa dos seus pecados, apesar do pecado já estar perdoado, ou seja, o pecado perdoado no sacramento da confissão não condena, mas fica a pena. E a pena precisa ser paga no purgatório. E o que é a pena? É a justiça devida àquelas pessoas que nós ofendemos com o nosso pecado, que está perdoado e não nos condena, mas Deus é justo. Alguém sofreu por causa do meu pecado e eu preciso pagar essa pena, me purificar. Me purifico no purgatório, inclusive com a ajuda da oração dos santos, com a ajuda da oração da igreja na terra, e aí, cumprida essa purificação, eu entro na eternidade com Deus. Isso a nossa doutrina ensina, é o que acontece quando alguém morre. Eu poderia acrescentar algo até um pouco polêmico, controverso, que são as revelações particulares. Revelações particulares, ninguém está obrigado a aceitar, São revelações que muitas vezes batem com a revelação oficial da igreja, com tudo aquilo que está nos evangelhos, com tudo aquilo que foi ensinado pelos apóstolos e que eles aprenderam de Cristo. Mas a revelação particular não. Revelação particular, a pessoa acredita se quiser, ninguém fica obrigado a crer. E a igreja examina algumas revelações para ver se elas têm coerência, porque às vezes tem muita gente aí que é desequilibrada, que inventa história, que é mentirosa, outros que têm problemas mentais, enfim. Mas eu quero trazer para vocês uma revelação particular muito conhecida, chamada O Livro da Vida, da Ilusão à Verdade de Glória Polo. Ela foi atingida por um raio
em Bogotá, em 1995, e teve ali a sua morte decretada. Só que depois, por intercessão de um pequeno camponês, ela viu isso na revelação dela. Deus acolhe a intercessão daquele camponês e é concedido ela retornar. E ela retorna com a lembrança daquilo que aconteceu com ela no momento da sua morte. E é aqui que vem a narração. Ela diz: o mundo novo. Mas vejam, esta é a parte física, porque é o mais belo, é enquanto meu corpo ficou ali carbonizado, eu nesse instante encontrava-me dentro de um fortíssimo túnel, branco de luz, uma luz lindíssima, que me fazia sentir um gozo, uma paz, uma felicidade, que não tenho palavras para descrever. Foi um enorme êxtase. Eu ia avançando feliz, gozosa, nada me pesava dentro desse túnel. Olhei no fundo desse túnel e vi uma luz branca como um sol, uma luz belíssima, que eu digo branca para dizer-lhe alguma cor, mas não se tratava de cores que se pareciam com nenhuma cor da terra. Era luz e era belíssima. E senti através dela uma forte paz de amor e de luz. Quando subi por esse túnel em direção à luz, digo para mim: caramba, morri. Bem, isso é um trecho do livro. Depois o livro mostra que ela, nesse túnel, vai fazendo toda uma revisão de vida e amorosamente Deus vai mostrando para ela o que ela cumpriu, o que ela não cumpriu, o que ela se afastou, o quanto se afastou de Deus, o quanto não foi uma boa católica. E não havia ali acusação, havia um grande exame de consciência enquanto ela caminhava nesse túnel. Então, nós acreditamos também que, a partir da revelação particular de Glória Apolo, de tantos outros místicos da Igreja, e também existem narrações, por exemplo, a revista Super Interessante, alguns anos atrás, trouxe a narração de pessoas que tiveram essa experiência de quase morte e retornaram. Elas falam desse túnel, falam dessa luz, falam dessa paz. Então, muito provavelmente acontece isso na nossa morte. Porém, a morte é algo no momento que Deus quer, do jeito que Deus quer, na hora que Deus quer. Jamais provocada por nós, jamais provocada por um tipo de desespero, não. E a morte, vinda no tempo de Deus, vai nos levar para esse túnel e vai nos levar para aquele julgamento da carta aos Hebreus. E o que nós devemos cuidar é a vida que eu estou levando. Se eu me aproximo de Deus, céu. Se eu me afasto de Deus, inferno. É isso que acontece com aqueles que morrem. Ninguém volta. Não existe alma penada. Não existe espírito vagando por aí. Ou é céu, ou é inferno. Ou então estaremos no purgatório já salvos, nos purificando para entrar no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.